Set 1. Vamos para os exercícios. Então, nós vamos fazer da página 166 a 172, né? Com isso, a gente vai encerrar a unidade 2. Os exercícios agora vão se referir à matéria sobre pés contínuos, ok? Então, vamos lá. Na página 166, a gente vai fazer o exercício de baixo, que a parte de cima aí a gente já fez quando a gente fez a parte de vocabulário, tá? Então, olha só. O que vocês vão fazer aí no primeiro exercício? Ele está dizendo, now, circule the correct expression to complete the definitions. Então, aqui, você vai completar as expressões, né? Você vai circular qual é a resposta correta. Então, essas 4 frases que estão aí em cima, elas estão no present ou no past? Então, olha o que está sendo usado. Present ou past? E o que usou junto com o verbo com ing? Já que está no passado, eu usei o que? Was e were, tá? Então, você já está vendo aí que está no passado, porque tem was e were. E qual é a formação? Junto com o ing, tá bom? Então, aí é só você circular a palavra past e depois circular o was e were, ok? Aí tem, começando agora a falar sobre o past contínuos na forma afirmativa. Então, o que vocês vão fazer aí? Vocês vão completar com esses verbos no past contínuos. Então, o que vocês vão fazer aqui? Colocar o was ou were e o verbo com ing, tá? Então, presta atenção quem é o sujeito, para saber se vai usar o was ou were, e o verbo que está aí, né, vai colocar o ing, tá bom? Aí depois, na página 167, você tem um texto. Travel is great, isn't it? Então, vocês vão ler esse texto aí, e aí vocês vão responder as perguntas da página 168, tá? O que ele está perguntando aqui? Where did Souzas go for the last holiday? Onde que os Souzas foram nas últimas férias? How did they go from Cusco to Águas Calientes? Como que eles foram de Cusco para Águas Calientes? Qual foi o meio de transporte que eles usaram? How were they feeling when they were in the van? Como que eles estavam se sentindo quando eles estavam na van? What animal did they see in Machu Picchu? Quais animais eles viram no Machu Picchu? What did they do at the end of the day? O que eles fizeram no final do dia, tá? Então, essas perguntas aqui, vocês vão encontrar a resposta no texto da página 167, tá bom? Depois, vem a forma afirmativa e negativa. Então, o que eu falei para vocês? Na forma afirmativa, a gente usa o was e o were e o verbo com ing, né? Na forma negativa, a gente vai usar wasn't ou weren't e o verbo com ing. Então, aí é só você colocar o verbo to be na negativa, tá bom? Aí, usando a forma contrata aí, tá legal? Então, a forma afirmativa, was e were. A forma negativa, wasn't ou weren't, ok? Presta atenção no sujeito para saber qual que vocês vão usar, tá? Agora, e o que vocês vão fazer nos exercícios aí? Então, vocês vão fazer, para cada figura que vocês têm aí, vocês vão fazer 2 frases. Uma frase negativa e uma frase afirmativa. O que você vai fazer? A frase negativa, né? Você vai usar o que está aí, esse verbo que está em parênteses, você vai fazer a frase na forma negativa. E depois vai fazer uma outra na forma afirmativa, dizendo o que eles estavam fazendo então. Por exemplo, se o menino não estava tocando piano, o que ele estava fazendo? Aí, para você saber o que estava fazendo, vai olhar a figura, tá? Só que aí, ó, presta atenção na hora de formar a frase. Ó, a frase negativa tem que colocar o sujeito, o was e were na negativa, o verbo com ing e complemento. Então, segue essa ordem aqui, para você fazer a primeira frase. Então, a primeira frase você vai usar o que está entre parênteses, na negativa. A segunda frase é na afirmativa. Olha a ordem aqui, para você fazer a frase direitinho.
E a segunda frase você vai fazer de acordo com a figura, tá bom? Então a frase negativa é de acordo com o que está entre parênteses. A frase afirmativa de acordo com a figura. Tá legal? Então são duas frases. Primeiro faz a negativa e depois faz a afirmativa. Tá bom? E aí tem aí 4 figuras. Começa aqui na 168 e vai até a 169. Tá? Depois, lá embaixo, já vai falar sobre a forma interrogativa. E também a short answer, tá? Então, vocês vão completar aí a question. O que é a question? Colocar o was ou were na frente. E o que a gente sempre acrescenta no verbo principal? ing. E depois vai responder aí se é yes or no. Então, presta atenção quando é yes, né? Como que eu termino minha frase. E quando é no, como que eu termino a minha frase. Tá bom? Então, já tem aqui tudo explicado para vocês. Tá? Na folha que vocês têm também, ok? Depois, na página 170, nós vamos fazer só esses 5 pontinhos que estão aí. O que vocês vão fazer? Vão colocar as palavras em ordem para formar perguntas. Então, aqui a gente continua falando da forma interrogativa, né? Que é com resposta curta. Então, o que vai acontecer aqui? Todas as perguntas, elas vão começar com was ou were, né? Então, segue a ordem direitinho aqui, tá? E aí, forma aí as perguntas com as palavras que estão aí, ok? Essas duas de baixo não precisa fazer porque é pessoal, tá? Depois, nós vamos na página 171. Na página 171, nós só vamos fazer o número 1, porque o 2 e o 1 do homework é pessoal, tá? Então, no número 1, vocês vão também formar perguntas com essas palavras que estão aí. Então, presta atenção que ela está embaralhada e você vai ter que formar direitinho. Agora, todas elas aqui são perguntas com word question. Então, olha a ordem que você vai ter que seguir. Primeiro vai colocar o word question, depois o was ou were, sujeito, verbo, ing e complemento. Tá? Então, aqui já é pergunta com word question. Então, a 2 e a 3 é pessoal. Nós vamos para a página 172. No número, nós vamos na 172, nós vamos fazer o 2 e o 4. Porque a 3 também é pessoal. Então, a número 2 é o seguinte. Ele quer que você faça perguntas usando o what e o past continuous. Ou seja, né? A sua pergunta vai usar a word question what, tá? Depois, você vai usar o was ou were, o sujeito, o verbo e o ing, ok? Então, presta atenção aí o que vocês vão fazer. Aí você vai falar, professora, mas qual que é o verbo que a gente vai usar aqui? O verbo que vocês vão usar aqui é o verbo do, tá? É esse verbo aqui, ó, do. E o sujeito que vocês vão usar aí é you, tá? Então, é isso que vocês vão fazer aí no número 3, na hora de formar a frase com o word question. Então, a word question você já sabe o que é, o what, tá? Como o sujeito é you, o que eu vou usar antes do you? Was ou were? Aí depois põe o sujeito, que é o you. Depois põe o verbo, põe ing, o doing. E depois o que tá aí, que é o complemento da frase, tá? Então, o sujeito é you e o verbo é o do, tá? Então, agora forma aí direitinho aí, tá bom? Todas as perguntas com o what. E o número 4, vocês vão colocar os verbos no past continuous. Então, presta atenção se a frase é afirmativa ou negativa. Então, quando tiver o not aí junto com o verbo, é que você vai ter que colocar na forma negativa. Se não tiver, você vai usar na forma afirmativa, tá bom? Então, presta atenção aqui como que é feito, tá? O que vai usar? O was ou were, wasn't, were. E não esquece, colocar o verbo aí principal sempre com ing no final, tá legal? Então, façam aí essas páginas, tá? Se vocês tiverem dúvida, é só perguntar. Também é só olhar aqui tudo que eu coloquei aqui para vocês e na folha que eu mandei para vocês também. Lá tem a mesma coisa
tem aqui, tem na folha lá de vocês também, tá? Façam tudo direitinho. Se vocês tiverem qualquer dúvida, é só perguntar. Depois eu chamo vocês pra gente fazer a correção, ok?